No vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre intercâmbio na Irlanda. Então, se você já decidiu fazer o seu intercâmbio na Irlanda, mas não sabe por onde começar no seu planejamento, se inscreve no canal e ativa o sininho que eu tô sempre postando vídeos com muito conteúdo que vai te ajudar a esclarecer muitas dúvidas, então vale muito a pena maratonar os vídeos anteriores e também fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre convivência com pessoas, documentações necessárias, trabalho e acomodação. Mas antes, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu me chamo Fernanda, sou intercambista na Irlanda desde 2023, bastante tempo, né? E a minha missão aqui é te ajudar a planejar o seu intercâmbio de forma simples, baseado nas minhas experiências, em todas as coisas que eu passei, que infelizmente eu não quero que vocês passem. Então, até nos meus erros aqui eu vou falar pra vocês o que vocês não devem fazer, o que vocês podem fazer diferente do que eu fiz. Então, peguei toda a minha experiência, coloquei aqui no canal junto com tudo que eu aprendi e pesquisas também comprovadas sobre intercâmbio, sobre documentação e tudo mais. Então, a minha missão aqui, de fato, é simplificar o seu intercâmbio. Assiste esse vídeo até o final, que vocês vão entender tudo, porque essas coisas que eu vou falar aqui no vídeo são coisas que eu gostaria que alguém tivesse me contado antes mesmo do meu intercâmbio. Vamos para o primeiro tópico, que é convivência com pessoas. Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem quando chegam aqui. Bom, eu não diria que é um erro, mas sim um comportamento inconsciente que até eu mesma tive. Então é normal as pessoas fazerem isso, mas não é saudável que continuem fazendo isso, que é somente ter amigos brasileiros. Por ter muito brasileiro aqui, muitas pessoas acabam caindo na zona de conforto de só falar português. Tem pessoas que moram anos aqui e não sabem falar inglês. Infelizmente isso é sério, porque eu conheço mesmo uma amiga minha que tem cidadania europeia e mora aqui há anos, mas não sabe falar inglês. Isso porque as pessoas que não precisam ir para a escola e já conseguem acesso a alguns trabalhos e que ainda conhecem muitos brasileiros no meio do caminho acabam caindo nessa zona de conforto de ter só um ciclo social ali baseado em ter amigos brasileiros. E eu diria que isso é bom por um lado, porque a gente mantém a nossa língua nativa, a gente mantém a nossa cultura viva em outro país, porém isso atrapalha pelo menos 95% do nosso aprendizado no inglês. Isso porque mais de 90% do nosso aprendizado no idioma é baseado na prática, ou seja, na fala. Então, se você não tem essa necessidade de falar inglês para sobreviver, não tem como você aprender se você não praticar. Ou até mesmo se você vai à escola e você pratica inglês somente na escola, é muito mais fácil você esquecer do que você vivendo ali na sua rotina falando inglês o tempo todo, seja no trabalho, seja com amigos, na escola, fora da escola, com o seu parceiro. Então eu diria que isso é um comportamento inconsciente pelo fato da gente buscar conforto na nossa língua nativa, porém que isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento e faz a gente entrar numa zona de conforto. E quando eu disse que até mesmo eu fiz isso no começo, é porque eu cheguei aqui com inglês quase zero, sabia o básico do básico. Então vamos supor que dizer, né, na verdade, que eu tinha o inglês zero, eu sabia só o básico, que não servia para nada naquela época quando eu cheguei. Então eu busquei esse conforto de falar com pessoas e pedir ajuda para pessoas que falavam somente o português, pelo fato de eu não me sentir segura tanto para falar. Eu me senti envergonhada também por tentar pronunciar e às vezes, sei lá, sair a pronúncia errada e eu acabar passando vergonha. Então eu buscava esse conforto na minha língua nativa, procurava brasileiros ali em que eu pudesse pedir informação, pedir ajuda, tirar dúvida de alguma coisa. Eu diria até que no começo é mais aceitável por esse fato da gente buscar um conforto e de no começo ser sempre mais difícil mesmo, mas a longo prazo isso não funciona se você quer realmente aprender inglês. Uma coisa que eu quero que você tenha em mente é que aprender inglês é um processo longo e individual, ou seja, cada pessoa tem um jeito diferente de aprender e cada pessoa tem um tempo diferente de aprendizado. Então não se cobre e não se culpe pelo seu inglês. E principalmente não tente forçar o sotaque, porque isso é uma característica sua, uma característica que você carrega do lugar onde você nasceu e das suas origens. Aprender um novo idioma do zero é como se você fosse um bebê aprendendo sobre o mundo pela primeira vez. É um processo longo, um processo desafiador,
mas com o tempo você consegue e com muita prática. Por isso é importante que você tenha amigos de outras culturas, porque assim você se obriga a entender melhor o inglês de todas as formas. Você vai treinar a sua pronúncia, a sua audição e também o seu entendimento, o seu raciocínio lógico, até que aquilo se torne natural para você. É como se você fosse literalmente um bebezinho aprendendo um idioma pela primeira vez, ouvindo os pais falarem. Se você ainda está no Brasil e tem o inglês básico, eu aconselho que você se prepare um pouco mais do que eu me preparei para vir para cá. Então, mesmo que você não tenha um inglês muito fluente, é claro, porque a intenção do intercâmbio é exatamente para que você aprenda o idioma, mas pelo menos se você souber um pouquinho mais ou saber se virar em inglês, você vai passar por menos dificuldades. É claro que o próprio intercâmbio em si é um desafio. E claro que tem empregos para pessoas que têm desde o inglês básico até o inglês avançado, mas quanto mais você sabe inglês, mais oportunidades melhores você vai ter. Então eu aconselho que você se prepare para que você não tenha tantos perrengues assim ou não dependa de terceiros para resolver assuntos que só você pode resolver. Uma das formas que eu gosto de estudar bastante até hoje é usando o Duolingo, porque o Duolingo, além de ser um aplicativo muito prático, é um método que vai te ensinar desde o zero até o avançado. Ou seja, quando eu comecei no Duolingo, eu comecei aprendendo desde as saudações, ou seja, bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo ao mais avançado que eu tô hoje. Então é uma boa forma de aprendizado e também que se encaixa no meu dia a dia. Você pode determinar ali o tempo que você pode estudar. Ou seja, se você só consegue estudar 15 minutos por dia, você pode deixar ali anotado no próprio aplicativo que aquele tempo é o seu tempo de estudo. Outras formas também de aprendizado que hoje em dia temos é a ferramenta do ChatGPT. Ou seja, você pode dar comandos para o ChatGPT para que ele possa te explicar o que é verbo, o que é past simple, o que é presente perfeito, como conjugar verbos, como falar tais coisas específicas em inglês e também pode te ensinar a pronúncia correta das palavras, seja no inglês americano ou britânico. Uma outra coisa muito importante sobre convivência com pessoas e que eu vou falar para vocês, um conselho assim do fundo do meu coração, é que vocês não se aproximem de pessoas negativas. Eu sei que nem sempre a gente controla quem entra na nossa vida, mas a gente controla quem se mantém na nossa vida. Você pode até conhecer por um acaso pessoas negativas, mas não permita que essas pessoas se mantenham na sua vida. Não vou falar aqui que você deve ser a pessoa mais positiva do mundo todos os dias, porque nem isso eu sou, gente. Eu sou uma pessoa que tá sempre buscando sim melhorar, tô correndo atrás de resolver meus problemas da melhor forma, mudar minha vida e aquelas coisas de quem quer ter uma vida melhor. Porém, não é todos os dias que eu vou estar positiva e motivada. Assim como eu também não vou falar pra você que você tem que ser um alecrim dourado e que o intercâmbio é um mar de rosas, porque não é. Apesar do intercâmbio ter muitas partes boas, mas o intercâmbio também é muito desafiador. Tem muitas dificuldades, tem muitos desafios. Muitas vezes a gente pensa, ai meu Deus, quero ir embora, tô com saudade da família, tô isso, tô aquilo. Realmente, gente, tem dias que dá vontade realmente de desistir. Por isso que é importante que você se aproxime de pessoas tão fortes quanto você. Porque já sair do seu país, tentar uma coisa nova, aprender uma nova língua, é sair da zona de conforto. E por mais que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto, tudo que a gente mais quer às vezes é voltar para nossa zona de conforto. Então, às vezes a gente acaba reclamando das coisas, porque às vezes é mais fácil reclamar do que mudar as situações e a gente se aproxima de pessoas que também têm a mesma vibe, mas não façam isso, gente. Eu sou a favor de todo mundo reclamar sim, mas não tem todo. É sempre bom a gente colocar pra fora o que a gente sente. Nem sempre a gente vai estar bem. E também tá tudo bem não tá bem o tempo todo, né? A Fernanda Coach aqui. Mas é importante que vocês se associem a pessoas tão fortes quanto vocês. Pessoas que por mais que reclamem, mas que estejam sempre procurando a melhora na vida delas e que te incentive a ser forte, porque a convivência com as pessoas, as amizades que você vai ter durante o seu intercâmbio vai influenciar bastante o seu intercâmbio, porque cada pessoa tem a sua jornada
e isso vai influenciando. Ou seja, a experiência de cada um é individual. Tem gente que vai falar que o intercâmbio foi a melhor experiência da vida dela, e tem gente que vai falar que o intercâmbio foi a pior coisa, que se arrepende. Mas isso depende de cada pessoa. Não deixe que a experiência do outro afete a sua experiência, porque é uma coisa que tem que ser vivida para ser sentida. Ou seja, até eu mesma posso falar assim: ah, é ótimo intercâmbio, faça, venha mesmo, faça isso, faça aquilo, mas só você vai saber se é bom ou não para você quando você vir. Então, a convivência e o ciclo social que você vai ter durante a sua jornada vai influenciar muito, porque essas pessoas podem acabar tentando te influenciar, tentando tirar a sua própria visão e a sua percepção. Então, tente avaliar as coisas com seus olhos, tente ter a sua opinião sobre as coisas, tente ver pelo seu lado e tenha pessoas que te incentivem a isso, pessoas que te incentivem a buscar o melhor e a pensar e a ver com os seus próprios olhos. Eu digo isso por experiência própria, porque graças a Deus eu fui abençoada com amizades maravilhosas que eu conheci durante a minha jornada. E, gente, as minhas amigas são incríveis, assim, pessoalmente falando, são pessoas maravilhosas. Eu espero até que estejam assistindo esse vídeo, porque são pessoas que me apoiam em tudo, praticamente. Se eu falar assim: "Ah, nossa, eu quero aprender latim, quero aprender tal língua, eu quero me pintar de verde e ir pro meio da rua e ficar lá", elas me apoiam em tudo. É sério mesmo, agora sem brincadeira. São pessoas que durante a minha jornada, algumas vezes, quando eu me senti desmotivada, quando eu me senti triste, ou quando eu fiquei com receio de tentar fazer alguma coisa nova, por medo da rejeição, por vergonha de o meu inglês não ser o suficiente, foram pessoas que foram lá até mim e falaram assim: não, vai lá e tenta. Você precisa tentar para que você saiba o que vai ser melhor para você. Vai lá e tenta. Aí eu falava: ai, mas eu não sei se eu consigo, não sei se eu sou capaz, eu não sei se o meu inglês é o suficiente. E foram pessoas que falaram: não, mas você precisa tentar. Vai lá, faz, você consegue, dá o seu melhor. Mesmo que você receba um não, mas vai ser uma experiência diferente. Você já vai ter um aprendizado disso, você já vai saber como que aquilo funciona. Então foram pessoas assim que só me impulsionaram a ir pra cima, mesmo com as minhas inseguranças. Eu fui lá e eu tirei as minhas dúvidas baseadas naquilo que eu vivi. Ou seja, me influenciaram de uma forma positiva e me fizeram enxergar aquelas experiências da minha forma. Eu fui lá e tentei, vivi do meu jeito e vi o que era e o que não era bom pra mim. Agora eu vou falar de um outro erro que eu cometi e que eu tenho certeza que muitas pessoas cometem também, que assim como na primeira vez, não é um erro, mas sim um comportamento inconsciente até de autodefesa, que é não se permitir ter novas amizades por medo de se machucar, porque aqui as pessoas são muito rotativas na nossa vida, ou seja, vêm e vão. Graças a Deus eu consegui manter as amizades que eu tenho até hoje aqui no intercâmbio, porém eu também deixei de ter muitas amizades por medo de me machucar. Ou seja, o intercâmbio, por mais que você tenha, por um lado, muitas oportunidades de conhecer muita gente de todo mundo, por outro lado, o intercâmbio pode ser um processo muito solitário. Isso porque muita gente tem horários diferentes, muita gente que está aqui só tá de passagem mesmo, seja para voltar para o Brasil, seja para ir para outro país, seja para ir para outra cidade. Então tá todo mundo ali em um processo de rotatividade na nossa vida. Às vezes você faz amizades dentro da sua escola e daí você avança o nível de inglês, porém algumas pessoas acabam ficando porque o tempo de aprendizado é diferente. Então você vai mudando de turma e seus amigos vão ficando para trás, ou vice-versa também. Assim na vida, vocês tentam marcar alguma coisa, né? Como é a vida adulta, tá todo mundo trabalhando, todo mundo correndo atrás do seu. Então fica aquela eterna promessa de marcar um rolê para sair e ninguém nunca sai. Então essa é basicamente a vida adulta em qualquer lugar do mundo. E com isso, o intercâmbio acaba sendo um processo solitário, porque por mais que você conheça pessoas, mas muitas vezes você vai acabar deixando algumas pessoas para trás,
seja pela rotina mesmo, pelo processo de aprendizado, quando algumas pessoas acabam tendo que se manter no mesmo lugar e você vai ter que avançar, porque muitas vezes quando a gente avança, nem sempre podemos levar as pessoas junto. Então, seja pela rotina, pelo trabalho, pela diferença de horário, por aquela pessoa se mudar de país, voltar para o Brasil, seja pelo que for, mas por mais que você conheça pessoas, muitas vezes você vai passar por situações sozinho ou sozinha. E o intercâmbio acaba sendo um processo muito solitário. Até porque também, mesmo que você tenha amigos aqui, no começo não é como se você estivesse falando com seus amigos de infância. Ou seja, você vai ter acabado de conhecer aquelas pessoas e você não vai se sentir confortável, na maioria das vezes, para falar dos mesmos assuntos que você falava com seus amigos de infância. Isso se torna um pouco solitário até que você tenha uma certa intimidade, claro, com esses amigos. Mas até o momento, lá no início, vai ser muito mais difícil, então vai ser um processo e um momento mais solitário. E isso me dava muito medo no começo, porque eu via essa rotatividade de pessoas na minha vida, eu começava a me apegar. Tanto que na primeira escola eu me apeguei bastante a alguns amigos, e quando eu acabava mudando de sala, eu ficava um pouquinho triste. Esse é o meu problema também, eu me apego rápido demais. E aí isso se tornou uma dor inconsciente para mim. Então já na segunda escola eu conhecia pessoas, mas eu não me permitia me aproximar delas. Eu pensava, poxa, essa pessoa vai embora, uma hora eu vou me mudar de sala, ou essa pessoa vai mudar de sala, uma hora essa pessoa vai acabar o curso dela e eu vou ficar, ou essa pessoa, mesmo que a gente marque alguma coisa para sair, essa pessoa não vai poder, porque vamos ter horários diferentes, então não vai adiantar investir numa amizade. E por muito tempo eu acabei ficando assim mais isolada, eu mesma perdi amizades, chances de amizades, por causa desse pensamento. Eu me arrependo até hoje. Agora eu ressignifiquei e eu penso da seguinte forma: se essa pessoa vai ficar por um tempo limitado na minha vida, eu preciso aproveitar a companhia dela de forma intensa, ou seja, aproveitar intensamente e ter tempo ali realmente de fato de qualidade com essa pessoa, aprender e ensinar o máximo que eu posso. Só para finalizar esse tópico, o que você precisa saber sobre convivência com pessoas é que, primeiro, ter amigos, só amigos brasileiros, atrasa muito o seu processo de aprendizado no inglês. Isso porque eu já expliquei para vocês que vocês precisam praticar o inglês e se forçar a entender. Por isso que é muito importante ter amigos de outras culturas. As pessoas, as amizades que você tem e as pessoas que você permite que entrem e que se mantenham na sua vida podem influenciar muito a sua jornada de intercâmbio. Por isso, sempre se aproxime de pessoas fortes e pessoas positivas, que sempre estão buscando melhorar independente das dificuldades e que te coloquem para cima. Outra coisa também, que por mais que você tenha a oportunidade de conhecer pessoas de todo mundo, o intercâmbio pode ser um processo muito solitário. Isso porque tá todo mundo na correria, tá todo mundo em processo rotativo, pessoas vêm e vão. Então, muitas coisas, muitos momentos difíceis você vai acabar passando sozinho. Isso vai te tornar forte e resiliente. Eu sei que não é uma coisa tão boa de se dizer, mas pelo menos isso vai te fazer mais forte e resiliente. Uma outra coisa também que eu falei pra vocês é que pessoas vêm e vão na nossa vida, principalmente quando você é imigrante, que você sente isso na pele e com mais frequência. Por isso cabe a você aproveitar as pessoas e o momento de forma intensa. Agora vamos para a parte mais interessante, que é documentação. Mas antes de eu falar sobre o que você precisa saber sobre esse tópico, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho e dá um like nesse vídeo, porque isso tanto ajuda o meu trabalho, porque assim o YouTube entende cada vez melhor o meu conteúdo e entrega para outras pessoas que também precisam dele.
Ou seja, você vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas que, assim como você, não sabem como começar o planejamento delas. Então, você me ajuda, você se ajuda, ajuda todo mundo e tá todo mundo em paz. Então, não esquece de deixar o seu like aqui e também comenta aí um aviãozinho para que eu saiba que você chegou até aqui comigo. E se você tiver alguma dúvida, não hesite em me perguntar, seja aqui nos comentários ou também lá no Instagram Stamp@Trip. A primeira coisa que você precisa saber sobre documentação é que você precisa dar prioridade ao seu IRP, ou seja, assim que você chegar na Irlanda, você precisa agendar o seu IRP, ou que chamamos também de antigo GNIB, que é a nossa permissão de residência aqui na Irlanda. Mesmo que sejamos estudantes, mesmo que a gente passe pela imigração, precisamos dessa permissão em mãos para se manter mais do que os 90 dias aqui. Ou seja, se você vem para estudar, mesmo que você já tenha a carta da escola e mesmo que você já tenha a data para iniciar suas aulas, você precisa agendar com prioridade para pegar o seu IRP, que é o que vai te manter na Irlanda por esses 8 meses. E quando eu digo prioridade, é prioridade mesmo, ou seja, se você puder até tentar agendar desde o Brasil, eu aconselho que você tente fazer isso. Eu já tentei, não consegui, mas eu tenho um amigo que tentou e conseguiu, mas enfim, cada caso é um caso. Se você puder tentar, pelo menos me fala aqui nos comentários se você tenta e depois volta aqui e comenta se você conseguiu ou não, o que aconteceu, porque quero muito saber. Eu digo isso para vocês fazerem com muita prioridade, porque a imigração tem uma demanda muito grande. Tem muitas pessoas tanto saindo quanto entrando no país. E tem muita gente mesmo, então a imigração tem uma demanda muito grande de pessoas entrando. E essa entrega desse documento pode levar meses. Então, para que você não passe esse perrengue, tente ao menos fazer essa tentativa de ligar desde o Brasil, para que você tenha pelo menos uma expectativa de tempo menor para pegar esse documento, porque tem pessoas que passam meses esperando o dia do agendamento. Não é como se você ligasse hoje para fazer o agendamento do seu visto, para pegar a sua permissão de residência e eles conseguissem um horário para você amanhã. Então não é assim que funciona. Então coloque essa tarefa como prioridade, que é ligar para a imigração assim que você chegar na Irlanda e agendar para fazer o seu IRP, ou que chamamos também de GNIB, que ambos são a sua permissão de residência. Outra coisa muito importante que você precisa saber sobre documentação é que depois do agendamento da sua permissão de residência, você precisa fazer o seu PPS, que é o equivalente ao CPF, ou seja, você só pode trabalhar com esse documento, além do visto, é claro. Então, o que você precisa saber sobre tudo isso que eu falei? Primeiro, que muitas vezes, e é normal acontecer, da emissão do visto de residência demorar um pouco, porque o agendamento vai depender da demanda da imigração. Pela imigração estar recebendo muitas pessoas, pode acontecer de você ter que esperar semana ou mês para poder ir lá no escritório da imigração e fazer o seu documento. Então tenha paciência. E a segunda coisa que você precisa filtrar é que o PPS é um documento essencial, necessário e até mesmo obrigatório. Eu diria que obrigatório para que você possa trabalhar aqui na Irlanda legalmente. Agora, sobre as coisas que você precisa saber sobre trabalho, é que é o seguinte: a primeira coisa das que eu vou falar é que o melhor momento para você vir aqui para a Irlanda é entre março e no máximo meio de setembro. Isso porque a gente está na fase primavera e verão, quando o clima começa a melhorar, quando os dias começam a ficar mais longos, ou seja, o sol ele nasce mais cedo, se põe mais tarde, entre as 10 e 11 da noite, no pico do verão. Então, o turismo aumenta na cidade, pelo menos aqui em Dublin, onde eu moro, o turismo aumenta bastante. Os lugares começam a ficar com a demanda maior e é aí também onde eles contratam mais por conta dessa demanda. Então, a área de hotelaria, por exemplo, recepção, restaurantes também contratam garçons, baristas
e todos os profissionais que são referentes ao atendimento são mais requisitados nesse momento, principalmente nesse momento que precisam de mais mão de obra para satisfazer os turistas. Outra coisa que você precisa saber é que se você vir aqui como estudante e quer ter uma carreira no país, você vai ter que começar de baixo. Ou seja, aqui temos os trabalhos que chamamos de entry level, que são os empregos que se referem mais ao público, à mão de obra, trabalhos mais pesados, que você vai ter que fazer, que não são trabalhos confortáveis em escritórios que estamos acostumados a fazer no Brasil. Então, por mais que sejam trabalhos pesados, são bem remunerados, porque aqui temos o segundo maior salário mínimo da Europa. Mas ao mesmo tempo, se você quer ter uma carreira, primeiro você vai ter que ter em mente que você precisa começar de baixo e também aperfeiçoar o seu inglês, porque até você chegar aonde você quer chegar, seja lá qual for o seu objetivo, você precisa aperfeiçoar o seu inglês e também fazer um bom networking. Aqui na Irlanda existem áreas que chamamos de critical skills, que são habilidades cruciais, áreas que precisam muito de profissionais capacitados, e são áreas como, por exemplo, TI, engenharia ou profissionais da saúde que podem até oferecer vistos de trabalho dependendo da empresa, dependendo da demanda. Então eu vou deixar na descrição o link sobre Critical Skills para vocês entenderem melhor como que funciona, quais são todas as áreas que oferecem o visto de trabalho, e assim, se alguma dessas áreas se encaixarem com o que vocês buscam, se vocês já têm formação em algumas dessas áreas, vocês podem ver todo o processo de como fazer a aplicação e, claro, validar o certificado de vocês para o inglês. Então, daqui, sobre trabalho, o que concluímos é que o melhor momento para você vir para a Irlanda é entre março e setembro no máximo, que estamos na primavera e verão, que é quando a demanda dos lugares aumentam por conta do turismo. Segunda coisa para você ter em mente é que você vai ter que começar com empregos simples e part-time, até porque o estudante pode trabalhar até 20 horas por lei. Tem muitos estudantes que estão sozinhos e precisam ter 2 empregos para se manter, principalmente. Uma coisa muito importante também que vocês saibam é que o custo de vida aqui é alto, então muita gente tem 2 empregos para se manter, e como estudante ele pode trabalhar até 20 horas. Eles geralmente optam por ter 2 empregos por questão de sobrevivência. Até eu falei optam, mas realmente é uma questão de sobrevivência, de ter contas a pagar. Então vamos ter que começar por empregos mais simples, como por exemplo faxineira, camareira, garçom, barista, e podendo trabalhar só 20 horas. Mas como eu falei para vocês, por essa questão de alguém, por exemplo, vir sozinho, acaba tendo que ter 2 empregos para conseguir se manter. E por último, para vocês saberem que é possível sim construir uma carreira aqui, porém isso demanda muito tempo e um bom networking, um bom inglês principalmente, e também depende se a sua área está no Critical Skills. É claro que você também pode conseguir empregos que não estão no Critical Skills, tendo, claro, a sua formação, um devido tempo aqui na Irlanda. A partir do 5º ano de moradia na Irlanda, você pode estar solicitando o seu passaporte irlandês para poder ter a sua residência fixa no país. Mas até que isso aconteça, sobre o Critical Skills, o que eu quero dizer é que são áreas específicas que podem até encurtar o seu caminho. Então vejam lá no link que eu coloquei na descrição quais áreas se encaixam para vocês, porque é possível sim ter uma carreira. Mesmo que a sua área não faça parte do Critical Skills, é possível, porém isso demanda mais tempo. E se a sua área faz parte do Critical Skills, você pode desde já tentar vir aqui como estudante, aperfeiçoar o seu inglês, fazer o seu networking e tentar se aplicar para essas vagas se você já tem um certificado em mãos e validado para o inglês. Quando eu digo validado, traduzido. E por último, o que você precisa saber sobre a acomodação? Bom, infelizmente estamos passando por uma crise imobiliária
Então vai ser um desafio, o seu primeiro desafio, na verdade, como intercambista, é achar a sua acomodação. Infelizmente, as acomodações estão com preços exorbitantes. Se você vier aqui sozinho, você vai ter que dividir uma casa com pessoas, sejam lá 6, 10 pessoas, enfim. Depende também do tamanho da casa, mas você vai ter que ter em mente que a casa é compartilhada. Se você for pagar um quarto só para você, vai ser um pouco mais caro do que seria se você dividisse o quarto com outras pessoas. Então, fica aí a liçãozinha de casa que eu vou passar para vocês, é que vocês reflitam qual é o objetivo de vocês, o que vocês gostariam, o que esperam sobre o intercâmbio, quais são as expectativas e, claro, o que vocês suportariam e o que acham que não suportariam, e coloquem tudo isso numa balança. Eu digo isso porque cada pessoa tem um jeito de ser diferente, cada pessoa tem um limite diferente, então é importante avaliar essas questões. Se você vem aqui para a Irlanda para passar só um período determinado, por exemplo, só 8 meses, 3 meses, dependendo do seu intercâmbio, e vai embora, tá tudo bem, é só um momento, é uma fase que você vai passar, são momentos, desafios que você vai passar e acabou. Mas se você pretende ficar muito mais tempo na Irlanda, é importante que você avalie com muito mais cuidado todas essas questões que eu falei para você. Seja os desafios, as dificuldades, a crise imobiliária, tudo. Eu não quero desmotivar ninguém, muito pelo contrário, eu quero que quando você decida vir, quero que você esteja ciente de todas as coisas que estão acontecendo e que esteja preparado. E não se esqueça de que tudo é temporário, as dificuldades e os desafios são temporários e servem para nos fortificar e nos dar ainda mais resiliência, até porque a gente é brasileiro, nós conseguimos tudo. A gente só não domina o mundo porque a gente não quer. Mas enfim, brincadeiras à parte, agradeço a todos que chegaram até aqui, por hoje é só. E até a próxima. Se ficaram dúvidas, deixem nos comentários e podem me chamar também lá no Instagram Stampedtrip, que podemos conversar de forma mais pessoal e vocês podem me perguntar lá o que vocês quiserem. Por hoje é só, um beijo e até a próxima.